Boa noite a todos. Nós estamos na nossa sétima live dessa jornada de lives temáticas, agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia e agradecendo a Pró-Reitoria de Extensão de nossa universidade que lançou o edital UFAL Conectada. É importante a gente expor que a jornada de lives temáticas, ela tem como objetivo popularizar e divulgar o conhecimento científico. Quando a gente fala em popularizar, é tornar o nosso conhecimento, que muitas vezes está dentro de nossa universidade, acessível a toda a comunidade, com um vocabulário mais acessível, mais coloquial, para que todos possam compreender o que nós fazemos dentro da universidade. Nós sabemos que a universidade ela é sustentada em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E hoje nós vamos fazer uma live com o nosso pró-reitor de extensão, Cleiton Antônio dos Santos Silva. Eu vou convidar o pró-reitor para estar conosco e nós iremos abordar um pouco sobre a extensão universitária. Deixa eu convidar aqui o professor Cleiton. Boa noite. Tá certo. Deixa eu só ajeitar aqui um minutinho só. Tá bom. Tudo tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tá bacana. Agora deixa eu só ajeitar aqui. Como está Okay. no tempo de isolamento social? Pois é. Estamos aqui isolados, fazendo a nossa parte, fazendo as atividades da pró-reitoria, da universidade, de modo remoto, quando é necessário. Pouquíssimas reuniões presenciais acontecendo, mas muito poucas. Mas buscando administrar, junto com o professor Tonhão e a equipe, a UFAL da melhor forma possível. A UFAL não está parada durante esse período, né? Nós tivemos aí um período de suspensão de atividades acadêmicas, mas é uma suspensão, não é uma paralisação. Então, estamos lutando para que continuemos mantendo as atividades da melhor forma possível. É difícil, é um período muito difícil, não só para a comunidade da UFAL, para a humanidade como um todo, mas eu tenho certeza que nós vamos superar isso. Não é necessário isolamento, é necessário que as pessoas se conscientizem de que realmente há uma pandemia, de que não é alarmismo, e de que realmente as pessoas precisam ficar em casa e tomar toda a preocupação possível. Eu estava vendo hoje aqui a Globo News, enfim, a gente fica em casa sem TV, e você entende mais do que isso, né? Até brincava hoje cedo com você, que eu sou da área de humanas, enfim, mas que a transmissão é de 1 para 3. Né? Então, uma pessoa potencialmente infectada tem o potencial de transmitir para 3 pessoas. Então, é necessário que as pessoas fiquem em casa e que as pessoas compreendam que é um momento difícil, que o isolamento social é uma medida necessária para que a gente possa conter a curva de transmissão e que possamos sair dessa da melhor forma possível. Exato. Obrigada, professor. Antes de a gente começar a falar um pouco sobre a extensão universitária, eu vou apresentar você ao público que está nos acompanhando. Muito obrigado. O professor Cleiton Antônio dos Santos da Silva é doutor e mestre em Ciências Sociais Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela UFAL e especialização em Docência para o Ensino Superior pela mesma universidade. Em São Paulo, foi gerente de atendimento da CDN Comunicação, é professor da UFAL e repórter da TVE Alagoas, ex-secretário municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Maceió, presidiu o Conselho Municipal de Políticas Culturais da capital alagoana e é conselheiro da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa, a Fundeps. Então, professor, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, meio a tantas ocupações, em estar conosco para conversarmos um pouco sobre extensão universitária. Eu estava falando com o pessoal que existem os 3 pilares, né, em nossa universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. Aí eu queria, assim, se fosse que o senhor pudesse falar um pouco para a gente sobre o que seria o ensino, a pesquisa, mas especificamente o que seria essa extensão universitária. Bom, primeiro agradecer a você, Monique, pelo convite. Não poderia deixar de aceitar, me sinto honrado por esse convite, poder falar um pouco sobre a extensão universitária, que é a nossa área atual de atuação, sobre também a gestão da universidade. Me sinto muito honrado em participar, quero agradecer antecipadamente. E começar dizendo que a extensão universitária. A extensão universitária é necessário que a gente compreenda
que ela é um primado constitucional, está inscrito na nossa Carta Magna, na Constituição Brasileira, no artigo 207, que é o artigo que regula a questão das universidades, da autonomia da Universidade Brasileira. Tá? Então, esse artigo da Constituição, veja, foi uma preocupação do legislador quando da produção do pensamento da instituição da Carta Magna, tá? Em escrever as atividades de extensão como indissociáveis, ou seja, elas não se separam do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, a Universidade Brasileira, como pensada pelo Constituinte, em 88, ela tem essas 3 funções básicas. Hoje, se discute também um pouco a questão da internacionalização, que seria uma quarta perna, tá? Mas nós temos, então, as universidades brasileiras, pela Constituição, fazendo o ensino, tá? O ensino, todo mundo já tem uma dimensão do que é atividade de sala de aula, atividade docente, interação entre professor e aluno, transmitindo o conteúdo e construindo junto o saber. Nós temos a atividade de pesquisa, que é o momento de investigação, de descoberta, de mensuração, de busca pela inovação. E nós temos a extensão universitária. O que é a extensão universitária? A extensão é aquele momento em que a universidade, literalmente, ela se estende para a comunidade. Ela se insere na comunidade. Ela leva um serviço, ela leva o seu saber para a comunidade e recebe também isso da comunidade. Então, é um movimento, como se fala, dialógico, de diálogo, de interação. Tá? Então, a extensão é toda atividade, é claro que existem normas que regulam essa questão, mas ela é toda a atuação que faz com que a universidade saia dos seus muros, com que a universidade preste um serviço, se apresente, se insira na comunidade, transformando a comunidade e também se retroalimentando, se transformando. Então, isso é a extensão. Como que a extensão está organizada nas universidades brasileiras? Existe um documento, né, nacional, com as diretrizes nacionais das atividades de extensão, que diz que as atividades elas podem ser de várias modalidades. Eu vou dizer algumas delas aqui. Pode ser por meio de cursos. Então, cursos que a universidade ofereça para o público externo. Esses cursos podem ser também considerados como atividade extensionista. Programas, eventos, essas modalidades de trabalho são considerados extensão. Publicações, né, que a gente faça voltada para o público externo também são consideradas atividades de extensão. No geral, eu diria que a extensão é um grande momento em que a universidade se relaciona com a comunidade. Toda e qualquer comunidade. Lembrando que quando eu falo a comunidade, eu quero dizer somente a comunidade carente, né? Por exemplo, nós temos uma questão muito séria com relação ao UFAL, nós temos o entorno da UFAL, esses bairros, né? O Denis Menezes, o Camarins, o Santos Dumont, que são bairros extremamente vulneráveis, né? Então a gente tem que se comunicar, tem que se inserir nesses bairros, precisamos. Isso é extensão? É. Mas a extensão não é aquela que se dá somente com comunidades carentes. Ela se dá com todo e qualquer tipo de comunidade. Com comunidade de artistas, por isso que na PROEC nós temos equipamentos de cultura, atividades voltadas à comunidade de ciência, de economia, de agronomia, de administração, de química. Tá? Então, a extensão é esse grande momento em que a universidade dialoga com a comunidade e se insere. É uma grande ação de relacionamento institucional. Porém, ela tem alguns primados. Né? Por exemplo, um desses primados é que ela seja interprofissional. Então, as diretrizes nacionais de extensão dizem que a extensão universitária tem que ser interprofissional. Ou seja, eu tenho que promover atividades que permitam o intercâmbio de conhecimento entre as mais diversas profissões. Lembrando que uma das funções da universidade, não somente, é também formar profissionais para atuarem no mercado e no cotidiano. Sim. Outro primado é que essa atividade de extensão, ela tem duas ações transformadoras no mínimo. Quais são essas? A primeira é a ação de transformação no nosso discente. Nós temos na UFAL mais de 20 mil alunos, tá? Então, os alunos que estão envolvidos diretamente com as atividades de extensão, e aí eu digo somente os que recebem bolsa, são cerca de 800 alunos. Então, nós temos que ter também em mente que essa atividade extensionista, ela tem que ser um indutor, ela tem que ser um vetor
para a transformação, para o impacto positivo na formação do nosso aluno. E lembrando, Monique, você é professora, né? E você sabe disso, que nós só temos universidade porque temos aluno. O aluno é o nosso principal impactado. Então, as atividades extensionistas, ela tem que ter, pelas diretrizes, impacto, claro, impacto positivo, transformador, conscientizador, emancipador, na formação dos nossos alunos. E, por outro lado, ela tem que ter também um impacto transformador na sociedade. Então, é uma atividade, é um tipo, né, de atividade acadêmica que tem suas origens no século XIX, na Inglaterra, no Brasil, mais ou menos nos anos 1910, 1920, em São Paulo e Minas, ganha um grande impulso com a fundação da USP nos anos 30 e é disseminada com muita força em todo o país, tanto que o legislador, na Constituição, inscreve a extensão como uma cláusula pétrea da gestão acadêmica nacional. E em outros países você não tem isso como nome de extensão, mas na Europa, por exemplo, hoje você tem o que se chama de third mission, né? A terceira missão. Então, as universidades da Europa, elas trabalham com ensino, com pesquisa e com essa terceira missão, que seria fazer com que a universidade saia do seu casulo, saia dos seus muros e ganhe também uma dimensão e um impacto transformador social para o seu aluno e para as comunidades. Ô Cleiton, considerando que a extensão é essa saída da comunidade, da universidade, indo de encontro à comunidade, que tipo de ações a UFAL hoje ela realiza em termos extensionistas? Que tipo de ações, assim? Nós temos, olha, só no ano passado, nós contabilizamos mais de 2.000 ações desse tipo. E aí nós temos as ações de 2 tipos, tá? Ou melhor, de 3 tipos. Nós temos projetos que são induzidos pela UFAL, ou seja, projetos que a universidade, seja o seu corpo diretivo, né, reitor e pró-reitores, seja conselho universitário, decide que aquela ação é fundamental para a comunidade e tem que ser induzida. Tá? Por exemplo, nós tivemos na gestão passada, da professora Valéria, uma atividade que a gestão passada considerou prioritária, que foi a questão do Fórum Popular. Então, era a visão de que a universidade deveria se aproximar dos movimentos populares e a universidade direcionou um certo investimento monetário e induziu uma ação de extensão nesse campo. Nós temos hoje muito forte na atual administração, a gente manteve isso, o diálogo com esses movimentos é fundamental, mas não só isso. Como, por exemplo, na atual administração, nesses 2 meses, nós lançamos 2 editais já de indução de extensão. Nós lançamos um de combate ao coronavírus. O MEC fez um chamamento, tá, para as universidades, pedindo projetos de combate ao Covid, à Covid, aliás. Isso foi uma coisa muito rápida, nós estávamos já nessa quarentena, e esse chamamento do MEC ele era direcionado principalmente para a questão da química, da medicina, da saúde, para a produção de insumos, produção de luva, máscara, álcool em gel, pesquisas focadas nessa área, e havia lá uma aba que era entre outros, né? E quando a pessoa fala entre outros, cabe tudo, né? Entre outros, abre o leque, né? Cabe tudo, né? Aí o professor Tonholo, nosso reitor, convocou, olha, vamos promover alguma coisa aqui para extensão, a gente fez o pedido, e o MEC liberou recurso para a gente induzir ações de extensão voltadas ao combate ao coronavírus. Então, nós lançamos, há mais ou menos, acaba na terça-feira agora, nós lançamos um edital para contemplar 14 projetos. Então, fizemos um chamamento à comunidade acadêmica para que apresentassem 14 projetos voltados de extensão, essa visão de que tem que se relacionar com a comunidade, voltados para o combate ao coronavírus. Podem ser projetos de qualquer área do saber, pode ser da arte, pode ser da química, pode ser da saúde, da comunicação, da letras, pouco importa a área. O que importa é que ele tenha esse impacto, que eu falei antes, né, transformador no aluno, na sociedade, e que ele seja voltado ao coronavírus. Então, esse é o exemplo de uma ação induzida. A universidade induz essa ação. Outra ação que a nossa gestão induziu agora é uma ação que é muito importante, que eu vejo como prioritária também, que é a questão dos equipamentos culturais. Na UFAL, nós temos os museus, o Museu de História Natural, o Museu Teorema, a Usina Ciência. Estamos trabalhando muito
fortemente com a bancada para a gente reabilitar um espaço em União dos Palmares, a Casa de Jorge Lima. E nós lançamos agora, por meio da nossa pró-reitoria, quero agradecer e destacar o trabalho da ProEx, que é formada por mim, pelo professor César Nonato, professor do Centro de Educação, a coordenação de extensão, profissional extremamente competente, experiente na extensão, e também pelo nosso amigo professor Sérgio Onofre, que é o professor do campus de Penedo, que está à frente da coordenadoria de cultura. Então, essa questão da cultura dos museus fica na ProEx, subordinado diretamente a mim e ao Sérgio Onofre. Então, na cultura, nós lançamos um edital de uma política de indução também, para contratar músicos para orquestra. Nós temos uma orquestra que é um valor para Alagoas, nós temos vários bolsistas de museus, enfim, mas é necessário que a gente não só reconstrua o nosso espaço cultural no centro, as pessoas conhecem ali na Sinimbu, que a gente requalifique museus e que a gente também tenha gente, né? Porque arte se faz com gente, se faz de gente, para gente, com gente. Não tem como fazer de outra forma. Então, nós lançamos um edital para que a gente possa selecionar músicos dos mais variados naipes, para que a gente possa recompor a nossa orquestra. Então, aí são exemplos, Monique, de ações induzidas pela gestão. Então, a gestão debate, direciona investimento para áreas, inclusive algumas áreas. Nós temos outras ações que são professores e alunos e técnicos que demandam. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um programa maravilhoso, que eu tenho um respeito enorme, visitei, inclusivamente, já conheci enquanto aluno, eu fui aluno da UFAL de 95 a 98, conheci como professor e agora tenho o prazer de poder atuar também nesse apoio enquanto pró-reitor, que é o PAESP. O PAESP é um programa... Professora do PAESP. Você é professora do PAESP, exatamente. O PAESP é uma ação... Pois não? Quando aluna, eu fui professora do PAESP. Monitora, né? O PAESP é o professor Roberaldo, né? É uma ação do CETEC, uma ação que dá um tipo de reforço para alunos que querem entrar na UFAL e também nivelamento para aqueles alunos que chegam com alguma deficiência do ensino médio e que vão atuar na área de exatas, na área de cálculo. Então, o PAESP tem essa função e é um programa extremamente acolhedor, é um programa que acolhe o aluno. Nós temos bolsistas voltados para isso e nós temos alunos da comunidade que recebem esse acolhimento. Né? Então, esse é um exemplo de uma ação que o professor induziu. O professor Roberaldo, que é um decano do nosso Centro de Tecnologia, teve essa ideia nos anos 90, montou isso foi crescendo, 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 crescendo. Então, hoje é uma ação muito forte no campo da extensão, esse programa PAESP. Então, as ações elas se dão basicamente em três formas. Nós temos as ações induzidas, nós temos as ações que os professores sugerem e pleiteiam recurso, inscrevem projetos. Nós temos uma plataforma online chamada SIGA, onde o docente propõe uma ação, a ProEx ela faz uma avaliação e ela dá consecução a essa ação. E a terceira ação, que eu já disse aqui um pouco, é essa ação fundamental na questão dos nossos equipamentos de cultura, tá? Que são os nossos museus e o nosso espaço cultural, que lamentavelmente estão numa situação muito ruim. E são museus, Monique, e eles têm um acervo que não é somente que pertence ao FAO, pertence ao povo de Alagoas. Então é uma questão de Estado. A guarda do acervo do Theo Brandão, que é um museu de antropologia, e também o acervo do Museu de História Natural da UFAL, que fica lá na praça da faculdade, é um acervo que está sob guarda da UFAL, mas pertence ao povo de Alagoas. Então, ele tem que ser tratado, a visão que nós temos para esse acervo é que nós devemos tratá-lo como questão de Estado. Então, nós vamos lançar, aliás, essa ação está pronta para ser lançada, não foi lançada porque entramos aí desde 16 de março na questão do isolamento, então não foi possível a gente lançar, infelizmente, mas vamos lançar, ela está praticamente pronta, que é uma ação de busca de recursos federais, principalmente, e aí nós já contamos com o apoio de vários parlamentares da bancada federal, que já sinalizaram a possibilidade de aportar recursos para isso, para que a gente possa atuar nessa quarta frente, nessa terceira frente, essa terceira frente, que é a requalificação dos nossos espaços de cultura, tanto para a gente dar uma guarda definitiva e adequada para esse acervo, que é o nosso acervo de ciências naturais e de antropologia,
que a gente possa melhorar e qualificar de uma vez por todas o espaço cultural da UFAL, na Sinimbu, que é um espaço histórico. A gente recebeu numa situação muito ruim, já conseguimos um avanço lá, estamos com outro avanço, já temos recurso um pouquinho para isso, mas a nossa meta é conseguir mais recursos para que ao longo de 4 anos a gente possa requalificar essa terceira missão, que é a cultura. Para isso, nós já estamos trabalhando bastante nisso, o professor Tonholo, nosso reitor, professor Eliane, nossa vice-reitora, o próprio Sérgio Noff envolvido, César Nonato também, eu pessoalmente envolvido, a direção de todos os espaços está muito envolvida também por essa ação, porque é uma ação de Estado, né? Não é uma ação somente da UFAL. Então nós vamos cutucar nessa ferida para que a gente consiga corrigir, consiga sarar e consiga ter os espaços requalificados ao final da nossa gestão em 2023. Ô Cleiton, você falou do uso do sistema SIGA quando a gente tem um projeto, um evento, algum curso que a gente quer submeter. Aí, dentro desse contexto, quando um professor, quando um aluno, um grupo de pesquisa tem uma ideia de um evento de extensão, como é que a gente consegue discernir o que é e o que não é um evento de extensão? Porque, às vezes, assim, é todo tipo de evento que envolve a sociedade que é de extensão, ou existe algum critério de classificação? Existe critérios. Primeiro critério, os primeiros critérios são esses que eu já coloquei. A questão da interação, a questão da interprofissionalidade, tem que ser muito, muito específica, né? O docente que propõe, ele tem que ter isso em mente, que tem que ter uma interação com o social, tem que ser interprofissional, tem que prever o impacto para o docente e o impacto na sociedade. E eles também têm que ser classificados de alguma forma, tá? O que acontecia antes de nós termos esse sistema, que é o SIGA-A? Antigamente, quando nós não tínhamos um sistema que integrava ainda as informações, cada professor fazia de uma forma, tá? E veja, o aluno que participa disso, o estudante que participa disso, ele tem direito a uma certificação como carga horária, porque ele está participando disso. Eu quero falar já já da curricularização também. E o docente que faz, ele também tem que computar isso. Então, gerava havia um dissenso. Você não tinha um repositório único para abrigar as informações e para que a gente pudesse padronizar o fluxo e a gente pudesse certificar todos os docentes, todos os estudantes e contabilizar isso para a atividade da UFAL. Né? Então, o sistema, ele veio para isso. Então, é um sistema novo, é um sistema que já roda na UFAL há vários anos, né? Mas ele veio com esse objetivo de padronizar as ações. Então, o que é que o professor, né, que geralmente é o proponente, né, tem que ser o coordenador da ação, tem que ser o docente da UFAL, ele tem que se atentar. Tem que atender aos princípios da extensão universitária. Interprofissionalidade, interação dialógica, impacto na formação do discente, isso é fundamental. O nosso discente, o nosso estudante, é a nossa razão de existir. Não tem universidade sem estudante. Então, quando o professor pensa uma ação, tem que pensar assim, poxa, isso vai ser bacana para a comunidade, mas qual o impacto que isso vai trazer para o meu estudante que vai estar envolvido nisso? Eu tenho que pensar nisso, tá? E tem que ter esse impacto na comunidade, como eu disse antes, não necessariamente uma comunidade carente, tá? A extensão, ela tem um foco na comunidade carente, e aí eu disse das comunidades do entorno da UFAL. Existe um debate sobre isso, mas é fundamental a gente incluir essas comunidades na universidade. Educação é inclusão. Não há educação sem inclusão. Então, as comunidades do entorno da UFAL, que são as comunidades mais próximas, geograficamente, a gente tem sim que ser incluídas. A gente não pode excluir as pessoas. A gente tem que incluir as pessoas. A educação é sempre inclusão. Então, tem que atentar a esses 4 princípios básicos e tem que se enquadrar também nos formatos, né? Aí quem propõe tem que ter muito em mente se é um curso, se é uma palestra, se é um evento, se é um programa, que é uma ação mais contínua. Tá? Nós temos no nosso site, lá, quem acessar o site da UFAL, o www.ufal.br, tem lá a aba extensão e tem lá as diretrizes de extensão da UFAL. Então a pessoa clica lá, tem um documento, é uma resolução, inclusive, a pessoa vai ter todas as informações do que é fundamental de como a gente pensa a extensão da UFAL. Lembrando que essa diretriz ela não é somente da UFAL, lembrando que existe um fórum nacional, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, tá? O PROEX, que é um organismo
nacional, que todos os pró-reitores de extensão interagem nesse fórum, eu mesmo participo desse fórum. Existe o ForProEx nacional, o ForProEx Nordeste, e nós debatemos as ações nesse fórum. Então, o que está lá é algo debatido e estabelecido nacionalmente. Infelizmente, eu ia participar da minha primeira reunião no fórum, tinha uma reunião nacional em Brasília, tinha uma reunião do Nordeste, se não me engano, era na Bahia, que era num campo da UNEB, que não foi possível fazer, porque, infelizmente, a gente entrou no cenário da pandemia, mas tão logo volta, a gente já tem uma reunião, duas, aliás, nacional e Nordeste, programada para esse ano, pensada para esse ano. Professor, o senhor falou um pouco sobre os equipamentos culturais e citou a questão da inclusão na educação. Aí, em termos de educação, que tipos de ações de extensão a universidade ela tem realizado? É grande o número de professores que submetem projetos na parte de extensão em que envolve a educação básica. A UFAL ela tem equipamento de extensão voltado para a educação básica. Como é que a universidade está se portando diante disso? Tem vários projetos da educação, e tem um que eu gostaria de citar, que nós temos até um avanço já sobre ele, que é um programa chamado Conexões de Saberes. Que não para, viu? É importante dizer que não está parado. E nós temos novidades, boas novidades, com relação ao Conexões. Conexões é um programa que foi uma ação fomentada pelo Ministério da Educação durante um bom tempo. Então, o Ministério da Educação, ele aportava um recurso para a universidade. Esse recurso ele foi aportado basicamente até 10 anos atrás. E o que é o Conexões? O Conexões é uma atividade de educação muito interessante. Com impacto, ele preenche todos os requisitos extensionistas de forma assim, brilhante. É um programa que eu sou apaixonado por ele, a gente está já aumentando. Né? Por quê? Porque o Conexões é um programa coordenado pela Janda Alencar, que é uma servidora, um dos valores da nossa UFAL, que está lá na nossa ProEx, a Janda, quero mandar um abraço para ela. Esse programa, Monique, ele é um programa que ele promove um curso, o antigo pré-vestibular para a comunidade. Hoje é o pré-ENEM. Né? Então, a gente tem que pensar que o nosso aluno, o aluno da UFAL, é um aluno hoje extremamente numa situação de extrema vulnerabilidade social. Tá? A gente teve nos anos 2000 uma política de integração muito grande na universidade, o que foi algo maravilhoso, porque você realmente abriu a universidade para a população com uma faixa de renda mais vulnerável, porém é um desafio, porque você tem que incluir essas pessoas na universidade também. Tá? Então, nós temos um investimento muito forte em assistência ao estudante em bolsa, para que o estudante, quando entre na UFAL, aquele estudante carente, ele possa continuar, porque ele começa a ter cursos que ele não tinha. É um ônibus, é um livro, é a xerox, é o lanche, é o restaurante. Então, as necessidades básicas, né? Necessidades básicas, né? Às vezes são alunos que não têm, muitos alunos do interior, muitos alunos que pegam um ônibus, sei lá, numa cidade, passa 2 horas para chegar no campus, 1h30 para chegar no campus diariamente para assistir às nossas aulas, né? Com uma esperança de uma vida melhor, uma esperança de ter uma ascensão educacional que se coaduna, na grande parte das vezes, com uma ascensão econômica. Né? Isso é um fato, é atestado em pesquisa, em sociodemografia. O aluno que passa por um curso superior, que ascende educacionalmente, ele tem muito mais chance de ascender economicamente do que aquele que não passou, que não vivenciou uma ascensão educacional. Então, a educação superior pública, ela tem uma importância fundamental. Né? Países que se desenvolveram, só se desenvolveram porque investiram em educação, em ciência, em tecnologia e inovação. Mas voltando, o Conexões é um programa que hoje ele oferece um curso pré-ENEM, gratuito para estudantes carentes. Então, é um pré-vestibular, é um pré-ENEM, que ele é ofertado gratuitamente com alunos da UFAL, que são os professores. Isso. Então, você tem lá um aluno da Química que faz uma seleção, se transforma professor do Conexões e dá aula para esse aluno aspirante ao ENEM. E é muito interessante porque nós temos alunos que participam como alunos, não como docentes, em Conexões das mais variadas faixas etárias que você possa imaginar. É muito bonito.
Você vê, muito bonito, você vê as pessoas. Eu estava, quando a gente assumiu logo, em fevereiro, e chegou um senhor, já dos seus 50 e poucos anos, ele é um dos faxineiros da UFAL. Ele foi fazer a inscrição no Conexões porque ele quer fazer o curso superior. Isso é muito Legal. bonito, é Muito muito bonito. tocante, né? Esse programa ele já teve há 10 anos mais de 1.000 alunos, o fomento foi cortado, infelizmente, pelo MEC, e esse programa hoje ele tem 300 alunos. Nós assumimos com 300 alunos. A gente fez uma seleção, acredito que no dia 14 de março, se não me engano, 700 alunos concorreram, tá? Para Ou terem seja, é uma uma vaga procura grande, né? Uma procura. enorme. E nós, infelizmente, só tínhamos 300 vagas. Inclusive, com a pandemia, nós precisamos fazer a matrícula desses alunos online, porque a gente não pode recebê-los lá. E o último número que eu recebi foi que na matrícula online nós matriculamos 253 alunos. Esses 43, certamente, são os que não têm acesso à rede, que não ficaram sabendo, ou seja, se você colocar 1.000 vagas, você vai receber 1.000 alunos. Tá? Então, o Conexões é um programa fundamental. Nós já vamos aumentar para mais 100 ou 200 vagas em Rio Lar. Olha aí. Vamos chegar a 500 vagas. E estamos fazendo também conexões pela internet. Tá? A gente recebeu um dinheiro de emenda parlamentar, um dinheiro que vai fazer uma diferença enorme, inclusive já há uma articulação para que a gente possa captar recursos para o ano que vem. E a gente está, nesse momento, gravando as aulas, né, para que a gente possa lançar o Conexões pela internet. Maravilha. É tipo um Conexões EAD, não é isso? Exato. Conexões EAD com os alunos gravando, os alunos dando aula. Entendeu? É uma novidade, é uma novidade. É uma novidade. Eu recebi hoje, quem está fazendo, a Janda está à frente disso, tem uma produtora de vídeo trabalhando também conosco, a gente teve que buscar preço bom e barato, né? Porque o dinheiro é pequeno, a gente correu atrás e conseguimos. Então, eu recebi hoje o relatório, já tem 30 aulas gravadas. Eu acho que a gente começa já com umas 40 aulas gravadas. E é interessante porque houve uma resistência logo no início, que é natural, dos alunos traumatizados, pensando que a gente ia cortar bolsas, né? Os alunos professores, que recebem uma bolsa de R$ 400. E aí pode parecer pouco recurso, mas para quem recebe os R$ 400, aquele aluno que é um aluno que se destaca e que não tem condição de frequentar as aulas, isso faz uma diferença enorme. Né? Então, quando a gente lançou a ideia, houve uma, não vou dizer uma resistência, mas uma preocupação que a gente ia cortar as bolsas. A gente precisou fazer uma reunião, todos eles, o reitor foi, inclusive, no dia, com 12 deles, para a gente falar, ninguém vai cortar a bolsa, a ideia, e todos toparam na hora. Todos toparam, estão empolgadíssimos. Até porque, Cleiton, dá trabalho você elaborar uma aula, mesmo que seja com vídeo. Dá trabalho. É uma coisa nova. Isso. E eles toparam o desafio. Eu fiquei muito tocado, muito emocionado, porque eles toparam. E eles entenderam que essa gravação de aulas, ela tem também uma das premissas da extensão, que é o impacto na formação do aluno. A gente não pode mais conceber educação sem internet, sem videoaula, sem rede social. Eu estou dando aula, você também deve passar por isso. O aluno está me checando as informações, conferindo o que você falou, ou então buscando uma informação a mais, algo a mais. Então você não pode, você não tem como desconsiderar, mas então os alunos perceberam que isso é importante para a formação deles. Né? Eu não vi o conteúdo ainda, eu só recebi o relatório de como está o andamento, mas eu tenho certeza que vai ser um programa que vai, como diria na gíria, bombar. A gente vai ter assim, uma adesão enorme. Aí já estamos vendo lá, professor Sérgio, professor César Donato. O professor Sérgio está nisso. O professor César já está vendo a questão de como a gente usa o Moodle, como a gente insere a CIED nisso, como é que a CIED é a coordenadoria de ensino à distância. Como é que a gente insere a educação, os nossos módulos próprios, para que a gente possa ofertar também isso para aquele aluno que não tem condição nenhuma de pegar um ônibus, pegar um carro e ir até o campus, ou ir até Rio Largo. Fantástico, Cleiton. Existe um contato com a Prefeitura do Pilar, que mostrou interesse nisso. Não sei se a gente vai conseguir, porque o gestor público tem uma quantidade X, né, de dinheiro mesmo, ele tem que fazer opções, né, mas o prefeito ficou bastante interessado. É claro que o cenário da pandemia atrapalha um pouco, mas a Prefeitura de Rio Largo já tocou, nós estivemos lá,
Já tem minuta de convênio aprovada, então nós estamos muito esperançosos em lançar no mínimo 100 vagas no Conexões em Rio Largo para aumentar. Então nós temos programas assim que trabalham com a questão da educação. Muito bom. Cleiton, antes de a gente dar uma mudada na pauta, eu queria agradecer a presença da diretora do Instituto de Química e Biotecnologia, a professora Francine, que está nos acompanhando, a professora Eliane Campessato, que inclusive ela falou que esse projeto do Conexões é um trabalho fantástico, o professor Fernando Pimentel, do CEDU, também está nos acompanhando. Nós temos outros professores que estão aqui nos acompanhando. Desculpa se por acaso eu não citei alguém, mas é porque vai subir. Fernando, escreva no edital, Fernando. Falei com o Fernando até ontem. Escreva no edital. Isso mesmo. O professor Rico também estava aí. Um abraço para o nosso reitor emérito. A gente tem uma pergunta, Cleiton, do Edmar. E meu sobrinho. Todo mundo acompanhando. O Edmar elogia o trabalho, falou que é um trabalho de excelência, porém todos os participantes dispõem de condições para participar dessas aulas, uma vez que são alunos carentes. Ele quer saber justamente na questão do fato do Conexões, trazer essa novidade de CAD, se esses alunos eles vão ter essa acessibilidade, né, à tecnologia. Exato. Veja, isso é um desafio que a gestão do professor Tonholo já está pensando frontalmente. Inclusive, existe um estudo. Existem vários estudos do perfil do nosso alunado. Tá? Só que esses estudos, eles são abrigados na Pró-Reitoria Estudantil, que hoje é coordenada com muita competência pelo professor Alexandre, do CETEC. Só que esses estudos, eles não estavam, como é que eu posso dizer, eles não estavam agrupados, não estavam interpretados, digamos assim. E o professor Alexandre, junto com o professor Helder Maia, que é diretor da EduFal, professor do ICS, o professor Helder ficou com isso, ficou com essa incumbência de fazer uma interpretação dos nossos dados. E a gente não se surpreendeu, porque a gente que está em sala de aula, a gente já vê o perfil do nosso aluno. Né? E isso é algo extremamente desafiador para todos nós. Exato. Que a gente saber que o nosso aluno é um aluno, no geral, com esse perfil de vulnerabilidade social. Né? Só que quando a gente vê os dados, a gente não é que se choca, mas a gente vê que realmente a realidade é mais difícil e mais desafiadora do que a gente possa imaginar. Eu tenho os dados aqui, não vou abrir para não ficar lendo. Até porque também não vou furar, porque esse livro vai ser lançado, acredito que dentro de 10 dias, esse estudo. E é um estudo que a gestão vem se debruçando sobre ele, porque ele vai ser porteador para as ações que a administração da UFAL vai adotar. Como eu disse no início, isso é um mantra da nossa administração. Só tem universidade que tem aluno. É isso que tem que primar pela qualidade do que nós ofertamos aos nossos discentes, aos nossos estudantes. Exato. E incluir os estudantes é fundamental. Então, eu gostaria que todos ficassem atentos. Aí nós vamos lançar esse livro, né? Essa interpretação que foi capitaneada pelo professor Helder Maia, diretor da UFAL, com apoio da Pró-Reitoria Estudantil do professor Alexandre. E é muito interessante que todos, principalmente os professores da UFAL, tenham acesso, leiam, a gente vai lançar como e-book, e que todos tenham acesso a isso. Porque, de fato, já entrando nessa questão, os alunos não têm condição. Nós temos um público extremamente vulnerável, um público extremamente carente de acesso, inclusive à internet. Então, respondendo à pergunta, nós temos a noção de que nem todo mundo tem acesso à internet. É claro que nem todo mundo tem acesso, a gente tem que melhorar. Existem planos para isso, existem propostas, que eu não vou nem adiantar aqui para não... Mas existem propostas da gestão para isso, existem. Estamos trabalhando nisso? Estamos. É um projeto arrojado? É. Mas o projeto arrojado, ele começa com o primeiro passo. Então, a gente, para fazer com que o aluno tenha acesso ao conteúdo, a gente tem que primeiro ter o conteúdo. E assim, a Monique e os demais, é cumulativo. A gente começa com uma aula online, depois começa vendo uma forma de promover um acesso à internet a esse aluno, sensibilizando um parceiro. Porém, se a gente não dá o primeiro passo, a gente nunca consegue avançar. Né? É aquela história do ótimo é inimigo do bom. A gente tem que sempre perseguir o ótimo. Mas se a gente começa com o bom, a gente começa
com foco para chegar no ótimo. Então, é Perfeito, claro que a perfeito. gente vai lançar o EAD, e é claro que existe, nós temos aqui um dos estados mais, não vou dizer pobres, porque o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país desigual, é muito diferente. Tá? Porque, veja, é um país que é a 12ª economia do mundo, a 13ª já foi a 8ª, e tem pessoas morrendo de dengue. Tá? Tem bebês anencéfalos por causa aliás, por causa de um mosquito. Tá? Então, é um país extremamente desigual. Não é um país pobre. E o nosso desafio é fazer com que, através da melhoria da educação, a gente consiga uma melhoria econômica, uma melhoria social, um avanço nesses campos. Não é fácil, o nosso curso não tem condição. Eu tenho relatos de alguns do meu curso. Ô, Cleiton, o áudio mudou. Não sei se mudou para todo mundo, mas o áudio mudou. Mexeu. Agora voltou. Agora voltou. Então, o meu curso, que é o curso de comunicação, que é um curso que passa por uma crise de identidade muito grande, né? Porque eu uma mudança completa no cenário de mídias de quando eu me divulguei para hoje. O cenário, isso que nós estamos fazendo agora, era algo impensável. Eu me formei há muitos anos atrás, no cargo da Boa Esperança. Então, eu me formei em 98, é muito tempo. Então, isso que está fazendo hoje é impensável, né? Então, é um curso que eu sinto isso na pele. Alunos que chegam para mim, professor, não tenho como ouvir, eu não tenho como frequentar, eu não tenho como pegar um ônibus. Mas se a gente não começa uma ação, o primeiro passo, a gente não dá consecução. Então, o EAD é uma proposta que a gente está apostando bastante. Temos aí 3 anos e 10 meses para a gente alcançar um objetivo bastante profundo. Ô, Cleiton, o áudio aí tá um pouco... tá mudando o tom da voz. Não sei se tem outro... Se você tá, de repente, assistindo outro canal, não sei. Às vezes fica diferente a voz, aí o pessoal não escuta. Agora melhorou. Deixa eu ver se é uma interferência aqui do laptop. Vou desligar o laptop. De repente seja uma interferência. Pode ser. Melhorou? Melhorou. Agora ficou legal. Queria agradecer também aqui a presença da professora Adriana Ribeiro, que deu um tchauzinho pra gente. Ô, Cleiton, eu queria agora começar um pouco, justamente porque a gente estava falando da preocupação com os nossos alunos, né? A gente prepara o aluno para que ele seja um profissional competente e vá para o mercado de trabalho atuar, né? Nós recentemente, né, nos últimos tempos, nós temos falado muito de uma questão de uma educação empreendedora. Aquela educação que é capaz de mudar a mentalidade do aluno e fazer com que ele saia mais preparado para se trabalhar em equipe, para saber resolver um problema, para poder saber gerir um grupo de pessoas com caráter de liderança, com capacidade de escutar e compreender o outro. Então, dentro dessa realidade de uma educação empreendedora, quais são as possibilidades que nós temos e se existe alguma discussão em torno disso, da gente ter uma universidade empreendedora? Deixando claro que empreendedorismo não necessariamente é economia, dinheiro, né? Mas uma mudança de mentalidade. Conversa um pouco assim com a gente, Cleiton, por favor. Olha, a questão do empreendedorismo foi um dos motes, né? Foi uma das bandeiras. Eu não quero falar muito sobre política, mas foi uma das bandeiras da campanha do professor Tonholo. Tá? Todos nós que estamos na administração acreditamos que o empreendedorismo, seja esse que você fala, o econômico, né? Ou o empreendedorismo social, é fundamental. E isso é um compromisso que nós temos com a comunidade da UFAL, com a comunidade acadêmica e com a comunidade alagoana. Então, isso como disse a palavra anteriormente, isso é um mantra do nosso reitor, da nossa vice-reitora, de todo o grupo diretivo da universidade. Nós trabalhamos na UFAL com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando sim para formar alunos com poder de crítica. Tá? Inclusive poder de crítica para com os mercados. Mas essa crítica ela não pode se traduzir em cegueira. Uma coisa é eu ter uma posição crítica com relação ao mercado. Outra coisa é eu ser completamente cego com relação ao mercado. É eu acreditar que eu vou viver ou desenvolver uma atividade laboral qualquer sem uma parceria, uma conexão com o mercado. E sei também, Monique, a gente tem em mente que a gente forma alunos para pesquisa, mas formamos majoritariamente
para o mercado. As pessoas que se formam na UFAL têm que ter um horizonte de sobreviver das suas condições. Né? Seria algo absurdo a gente não levar em consideração que a gente está formando professores nas licenciaturas para dar aula, químicos para trabalhar na indústria, na pesquisa, comunicadores para trabalhar nas empresas, entendeu? Então, a questão do empreendedorismo é um compromisso da administração capitaneada pelo professor Tonholo e pela professora Eliane. Nós chegamos à reitoria, foi uma campanha muito bonita, uma campanha na qual a atual administração foi vitória. O áudio, tá me ouvindo bem? Tem gente que do áudio. Agora eu estou ouvindo melhor, mas antes estava falhando. Aí a gente escuta um pouco mais baixo. Ah, é? Agora tá Dá bom. tempo da rede, melhorou? Foi uma campanha que teve sucesso nos 3 segmentos, uma campanha vitoriosa no segmento discente, docente, técnico, sendo muito clara nas suas propostas. Então, a nossa proposta é estimular o empreendedorismo, sim, sem perder o poder de crítica, sem perder o poder de intervenção, mas trabalhando o empreendedorismo, sim. Não temos nenhum problema em trabalhar de mãos dadas com a iniciativa privada, com a Casa da Indústria, com a Federação das Indústrias, com as cooperativas. Assim como também não temos nenhum problema em trabalhar, e vamos trabalhar, estamos trabalhando de mãos dadas com os movimentos sociais, que são importantíssimos. Assim como também não temos nenhum problema de trabalhar com a classe política alagoana, seja de qualquer partido, do mais à esquerda ao mais à direita, porque a nossa causa é o FAO, a nossa causa é o nosso estudante. Então, a visão empreendedora vai estar presente na nossa gestão. Inclusive, anteontem, hoje é sexta, anteontem nós tivemos uma reunião muito produtiva, uma conferência pela internet, já com as empresas júniores, né, com o movimento de empresas júniores. Era outra pauta, outro ponto que eu queria perguntar era justamente isso, as empresas júniores e as startups. Uma moçada muito competente, muito entusiasmada. A gente teve uma reunião liderada pelo professor Tonholo, pelo Roberto, pelos meninos lá da EGEA, muito bacana, onde a gente está promovendo, está pensando uma ação institucional para impulsionar o movimento. Inclusive, não prioritariamente de forma quantitativa, mas de forma qualitativa, fazendo com que o mercado, inclusive foi uma das ideias que eu pontuei lá, da gente fazer uma campanha de publicidade mesmo. Né? Porque o mercado, muitas vezes, ele precisa de uma solução e essa solução está pronta na UFAL. Nós temos o que ofertar, nós temos o que... Eu acho que esse exemplo agora do coronavírus, quando eu vejo lá o pessoal do IQB, o Johnny, a Tatiane, professora Valéria. Exato, fazendo álcool em gel, nós temos a solução em casa. Então é necessário que a gente faça esse alinhamento. É claro que sem perder o poder de crítica, sem perder que o nosso foco é a transformação social, é melhorar a sociedade. Mas nós precisamos andar de mão dada assim. Então, a gente já teve esse encontro. Aliás, o pessoal das empresas estavam com a gente desde o início. A gente teve essa reunião online já e vamos lançar, sim, uma ação para que a gente possa dinamizar esse movimento, conscientizando os nossos estudantes de que esse movimento, primeiro, existe e que faz bem participar dele. Segundo, os nossos professores. Né? A gente tem que abrir um pouco a cabeça. Tá? E o mercado é muito demonizado. A gente não tem que se ajoelhar, não. A gente tem que ser criativo, ser persistente, ser coerente. Exato. Mas a gente tem que apontar soluções, sim. Como universidades em todo mundo fazem. Nos Estados Unidos, na Europa. Não é por que a gente não faz. E já existe exemplo disso. Eu vou citar aqui um exemplo que é fundamental, que é o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, o PMGCA, que é um programa que é ancorado lá no Centro de Ciências Agrárias, da UFAL, e é um programa que trabalha com as variedades genéticas da cana-de-açúcar. Né? Então, as variedades de cana plantadas no Brasil, em todos os estados brasileiros que produzem cana, saem da UFAL. Então, nós temos lá um banco de germoplasma, que é o nome oficial, onde as variedades de cana são usadas
e você tem variedades de cana que são adaptadas para os tipos de solo variado que o país tem. E quem banca isso? A universidade e as usinas. Qual é o problema? Nenhum. Uma ação brilhante que rende dividendo para o país. Então, nós precisamos, sim, estar de mãos dadas com o SEBRAE, com o SEMAS, com a Federação das Indústrias, com as cooperativas. A cooperativa Pindorama é um grande exemplo, é um case nacional, e outras cooperativas também, para que a gente possa fazer com que o nosso aluno tenha acesso a isso. Ô Cleiton, e é bom deixar claro que esse diálogo universidade e empresa não tem nada a ver com privatização das nossas universidades, né? É, na verdade, um diálogo mesmo em prol do desenvolvimento da universidade sempre pública. Claro, nós somos defensores do ensino público. Agora, é fundamental também que a gente se abra um pouco mais para esse diálogo. Né? Exato. E às vezes, Monique, é só propor. Às vezes é só propor. É claro que é uma negociação dura, porque o interesse do mercado é um, que nem sempre é o interesse que se equipara ao interesse público da universidade. Por isso que eu disse no início que nós temos que manter o senso crítico, a vigilância, a coerência, porque esse interesse ele pode ser que não seja o mesmo. Não é? É claro que o interesse do mercado é um interesse econômico, é dar lucro. O nosso interesse é formar cidadãos, é fazer pesquisa, inovação. Não é isso? Então, quando esse interesse for difuso, a gente tem que estar crítico, tem que estar alerta para fazer a correção. Agora, quando esse interesse ele for próximo, por que não unir? É muito salutar e é necessário. As universidades públicas que tiveram um avanço, e não avanço só quantitativo, avanço qualitativo, e intervenção nos seus estados, foram as universidades que se abriram um pouco mais a isso. Não podemos demonizar o mercado, também não podemos ceder ao mercado, mas precisamos estar juntos para fazer a transformação que a gente quer. Muito bom, muito bom. É muito boa a sua fala, Cleiton. Eu acho muito importante isso, inclusive quando você fala da questão de que as pessoas, as empresas, elas precisam saber o que a universidade faz, conhecer as nossas pesquisas, porque a partir do momento que as empresas, né, elas conhecem as atividades que são desenvolvidas, ideias vão surgindo e parcerias vão sendo criadas, né? Então, é de fundamental importância. Lembrando que a inovação ela não se dá somente em laboratório. Tá? A inovação pode ser um processo, pode ser um produto, Exato. Uma manifestação nova. E nós temos na UFAL mais de 100 cursos de graduação, um banco de pesquisadores talentosíssimos, muitos que são referências nacionalmente falando. Então, nós temos muito que apresentar. Agora, é necessário que a gente promova essa interação e a nossa gestão está devotada a isso. Nós temos muita esperança, muita mesmo, muita confiança. Falta dinheiro, há corte de orçamento, tem pandemia, mas a gente vai fazer, não tenho a menor dúvida disso. E nós estamos juntos nessa, né? Estamos juntos nessa, exatamente. Exatamente. Cleiton, a gente vai encerrar a nossa live já. Acabou. O nosso tempo limite. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar conosco, em conversar um pouco sobre as ações de extensão. Gostaria de agradecer a todos os professores que vieram, que nos acompanharam, à universidade, agradecer ao Instituto de Química e Biotecnologia, à Pró-Reitoria de Extensão, ao edital UFAL Conectada, que é o que deu oportunidade a essa jornada de lives temáticas, e falar para vocês que amanhã a gente vai ter uma live sobre ciências forenses, com a professora Adriana Ribeiro. Então estejam conosco amanhã também, às 8 da noite. Então, obrigada a todos e boa noite. Obrigada, professor. Mais uma vez, boa noite, Monique. Obrigado a todos, foi um prazer imenso. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.